Olá, nós somos da Escola Extrajude e hoje estamos trazendo aqui um assunto bastante interessante e muito em moda, o compliance para cartórios. Compliance parece uma palavra muito difícil, muito estranha ao nosso dia a dia, porém ela é muito simples, significa estar de acordo. Estar de acordo com o quê? Estar de acordo com leis, com normas, mas o principal, estar de acordo com a ética que tem faltado tanto no dia a dia do brasileiro. Nesse cenário em que vivemos, onde os jornais, a televisão, as rádios trazem a todo momento situações das quais temos muita vergonha, nos últimos anos foram objeto de ataque por parte de nossas autoridades, tentando moralizar a situação em que o país se envolvia. Foi muito comentado, foi muito explorado o tema da Lava Jato, por exemplo, que é o marco principal que norteou o combate à corrupção no nosso país. Nesse passo, importante revelar que em 2013, o Brasil adotou uma lei anticorrupção, lei destinada a empresas, e que em 2015 essa lei foi devidamente regulamentada através de decreto presidencial. E você pode me perguntar, mas o que o cartório tem a ver com isso? Pois bem, nós vimos durante a Lava Jato que muitos cartórios, muitas serventias, muitos registradores estiveram envolvidos em atividades de corrupção. E isto não tem uma lei hoje em dia que venha a regular a responsabilidade destes agentes em atos de corrupção. O que existe é a velha lei de improbidade administrativa, na qual tabeliães e registradores têm uma certa responsabilidade ali definida. Porém, todos os seus funcionários, os seus prepostos, não estão englobados nesta lei. O que a gente sugere enquanto consultores e observadores das práticas na área notarial e registral? Nós sugerimos adotar a Lei Anticorrupção de 2013, criada para empresas, como analogia, e assim criar mecanismos, procedimentos que visem a evitar a corrupção. Como isso seria feito? De uma maneira bastante simples, bastando você observar aquilo que dispõe a Lei de Combate à Corrupção. A lei foi criada em 2013, como eu disse, é a lei de número 12.846. E em seu regulamento, um ano e meio depois, no decreto 8.420 de 2015, nós encontramos os procedimentos que as empresas deveriam adotar com vista ao combate à corrupção. São esses procedimentos que a gente entende que os cartórios, as serventias, os registradores devem adotar de forma a obter uma estrutura robusta e confiável no combate à corrupção. Hoje em dia, esta analogia a qual eu estou sugerindo que adotemos, ela tem um fundamento, porque se forem observadas algumas tendências do nosso judiciário, você verá, por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade, número 3089/2, em que se discutia o tema do imposto sobre serviços para as serventias, para os cartórios, em algum momento, em algum dos votos, é colocado claramente que o caráter da atividade notarial, registral, ela é privada. Sendo um caráter privado, os institutos que vêm para a determinação de responsabilidade das empresas no que se refere ao combate à corrupção, eles podem ser explorados a qualquer tempo. Não seria de toda uma surpresa. E, portanto, o que cabe aos cartórios, aos tabeliães, aos registradores? Cabe se antecipar. É neste condão
que eu trago aqui algumas sugestões de procedimentos que devem ser adotados pelos registradores e pelos tabeliães a fim de criar essa cultura anticorrupção. O que diz o regulamento à lei anticorrupção? Diz que é importante para as empresas criar um programa de integridade. O programa de integridade nada mais é do que um arcabouço de procedimentos que vão trazer ao proprietário da empresa, aos sócios da empresa, e no caso em específico ao tabelião e ao registrador, que, como disse, já tem suas responsabilidades na lei de improbidade administrativa, vai trazer segurança na sua atividade, de forma a mapear todos os riscos envolvidos nela e a trazer soluções para que evite-se a prática do ato de corrupção. Os procedimentos nada mais são do que normas internas, escritas, para serem cumpridas, rigorosamente cumpridas. Antes disso, é importante que o registrador e o tabelião mapeiem os riscos. Dentro da sua atividade, existem pontos muito mais suscetíveis a que existam atos de corrupção ou, no mínimo, antiéticos. São esses atos que devem ser combatidos. Importante ter um manual que venha a determinar o que deve ser feito, por quais pessoas, com quantas assinaturas, um roteiro que venha definir essas atividades de forma que, ao final, elas tenham sido desempenhadas da maneira mais segura e sempre evitando atos de corrupção ou atos antiéticos. Esses procedimentos devem ser de conhecimento de todos os prepostos. E, neste sentido, é importante estar sempre de forma escrita, de fácil localização e sujeitos a um treinamento contínuo. Todos os prepostos devem receber esse treinamento e o registrador e o tabelião devem ter provas de que esses funcionários efetivamente participaram dos treinamentos. Como podem ser essa prova? Essa prova pode ser feita por meio, evidentemente, de lista de participação, podem ser feitos também por meio de gravações das aulas, dos treinamentos, né? E assim o registrador ou o tabelião estão seguros de que em qualquer momento eles, ainda que tenha acontecido um ato, à revelia de tudo aquilo que foi ensinado aos seus prepostos, eles estão precavidos e têm um dispositivo de segurança demonstrando a sua responsabilidade. Eu instruí o meu preposto a fazer o certo, porém, ainda assim, ele fez algo que não estava adequado. Estamos falando de atenuação de responsabilidade do registrador e do tabelião. Os treinamentos, como disse, devem ser feitos de forma contínua, de forma que não se percam no tempo. De nada serve um treinamento apenas no momento em que o preposto ingressa na serventia. Este preposto ele deve ser atualizado de todas as atividades que envolvem o dia a dia da serventia. E mais, de novidades que venham da lei e que imponham às serventias obrigações. Tudo isso deve ser arquivado, guardado, como disse, como prova, para que registrador e tabelião tenham a segurança de que fizeram tudo corretamente e que o ato de corrupção, se eventualmente acontecer, ele vai se dever exclusivamente à vontade do seu agente, do seu preposto, no caso, com má-fé. O que mais deve ter o registrador e o tabelião dentro desses procedimentos? Deve ter auditoria, fiscalização, ou seja, de momentos em momentos, visita-se este procedimento e verifica-se se os funcionários, os prepostos estão efetivamente conduzindo o trabalho na forma adequada, estão respeitando aquelas normas internas da serventia e desta forma verifica-se a adequada adoção dos procedimentos, dos manuais de conduta desta serventia. Finalmente, de que serviria tudo isto se não houvessem medidas disciplinares?
Evidente que, havendo um procedimento que você determina, que é respeitado, que as pessoas são treinadas, que você fiscaliza, audita frequentemente, é importante que, em havendo ato de corrupção ou ato antiético dentro mesmo deste cenário, existam medidas disciplinares para punir aquelas pessoas que, ou por preguiça, ou por má fé, venham a desrespeitar o procedimento. Essas medidas disciplinares podem ir de advertências, podem ir de suspensões, podem ir até mesmo à demissão das pessoas envolvidas. E isso traz como importante consequência para o registrador, no âmbito trabalhista, uma prova importante para demissões por justa causa, por exemplo. Outro ponto importante e fundamental, e por isso que trago aqui este assunto, é que adotando esse procedimento, essas condutas, esse treinamento, essas auditorias e essas medidas disciplinares, a serventia está criando, acima de tudo, uma cultura anticorrupção, uma cultura anti-atos antiéticos. E nesse sentido, estará se antecipando a qualquer tipo de responsabilização que lei ulterior venha a estabelecer para as serventias. Enfim, este é o cenário que se apresenta. Esta é uma sugestão que trago aqui para registradores e tabeliães, de forma a protegê-los nas suas atividades. Obrigado pela atenção, continuem conosco e tenham bons estudos.